Teacher Jéssica. A gente vai iniciar hoje, tá? As explicações dos capítulos 4 e 5, certo? Nós chegamos a iniciar, né, o capítulo 4, que fala sobre volunteering, né, voluntariado, fazer trabalho voluntário, o que isso agrega na vida, né, de cada um que faz trabalho voluntário, exemplo de trabalho voluntário. Então nós iniciamos o capítulo 4, mas não chegamos na parte da gramática, tá bom? Como vocês são um pouquinho maiores, eu vou focar mais na parte da gramática, que eu sei que vocês têm mais dificuldade, tá? Mas não esqueçam de jeito nenhum de revisar o vocabulary, tá bom? Com relação à gramática, nós vamos falar um pouquinho sobre modal verbs, sobre verbos modais. E aí é importante que vocês se lembrem quais são as características que fazem de um verbo ser modal, tá bom? Por exemplo, o verbo run, que é o verbo correr, ele é modal? Não, porque ele não tem as características que fazem um verbo ser modal. Quais são elas? Primeira de todas, o verbo modal, ele imprime uma circunstância na frase. Então, ele pode ser utilizado, a mesma palavra, em diferentes frases e dependendo do que eu quero falar, ele vai ter diferentes sentidos, tá bom? Além disso, ele pode também ser iguais para todos os sujeitos. Então, vocês devem lembrar que quando eu me refiro a presente simples, a simple present, principalmente na terceira pessoa, he, she ou it, conforme eu vou conjugando os verbos, quando eu chego nessas três pessoas, eu vou ter que acrescentar o verbo s, es ou ias. No verbo modal, isso não acontece, tá? A mesma palavra, ela vai servir desde o I, do eu, até o they, eles ou elas, certo? Então, hoje nós vamos ver as palavrinhas can e could, né? Normalmente, os livros, eles trazem o can como o primeiro verbo modal, porque é um verbo modal que aparece muito. E aí, eles trouxeram também o could, que é a parte do verbo modal, só que no passado, tá? Então, qual vai ser o uso deles, né? A gente já viu que eles podem ter mais de um uso e é importante que vocês fiquem atentos qual é o uso que eu estou me referindo na frase que eu estou utilizando. Eles podem ser utilizados para indicar uma possibilidade ou para pedir permissão, tá bom? São usados ainda para assinalar a habilidade de realizar ou de fazer algo. A habilidade ou falta dela, né? Nós falamos ability or lack of ability, quando a pessoa não tem a habilidade. E são seguidos por outro verbo, sempre na base form. Professor, o que é um verbo na base form? Eu não vou dizer que é um verbo no infinitivo, porque normalmente verbos no infinitivo eu utilizo a partícula to na frente, eu coloco o to na frente. A base form vai ser o verbo puro, ele sozinho. Mas eu não utilizo o to, porque se eu colocar o to vai dar a impressão que ele está no infinitivo, e não é esse o meu propósito, tá? Não é esse o objetivo. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Se eu posso falar, né? Eu posso falar inglês. I can speak English. Quer dizer que eu tenho a habilidade de falar inglês. Se por acaso eu quiser falar que eu não tenho a habilidade, I can't speak English. Eu coloco a palavra can, o modal can, mas eu coloco junto com o not para negar. Da mesma forma que se eu quiser ter a permissão de alguma coisa, eu posso perguntar assim, eu posso entrar? Can I come in? Como eu estou perguntando, o modal vem para frente de tudo. Então vejam, a mesma palavra, com a mesma grafia, com a mesma pronúncia, ela vai ter significados diferentes, dependendo da frase que eu utilizar, ok? Eu coloquei aí 3 exemplos para que vocês entendam como que pode ser os diferentes significados da palavra can, do verbo modal. My cousin can play 5 different instruments. Meu primo pode tocar 5 instrumentos diferentes. Segunda, I can try to fix your computer. Eu posso tentar consertar o seu computador. E a 3, can I come in? Eu posso entrar? Então eu quero que vocês pensem aí, reflitam quais são as 3 circunstâncias da frase. Da primeira, eu posso tocar 5 instrumentos diferentes, né? No caso, o meu primo pode tocar. Então, quer dizer que ele tem a habilidade de tocar. I can try to fix your computer.
eu posso tentar consertar seu computador. Eu tenho a possibilidade de consertar seu computador. E a última, can I come in? Eu posso entrar? Tá perguntando se eu tenho a permissão de entrar. Então vocês vejam como que é diferente, né? A mesma palavra com vários significados. Com relação à utilização do can no modo negativo, é importante que vocês se lembrem que antes de chegar na palavra can't, que é a forma mais abreviada, passou pela palavra cannot, né? Nós sabemos que no inglês, tudo que é possível abreviar, eles abreviam, que é quando eu utilizo a apóstrofe, que é essa virgulazinha que fica em cima, tá certo? Eu trouxe para vocês aí uma tabela que vai ter os diferentes verbos modais, tá? Digo ainda que não tem todos aqui na tabela, mas tem os principais. E a forma, né, de você montar a frase, ela não é tão complicada. O que acaba sendo complicado é você conseguir diferenciar quais são os significados, dependendo da frase que está sendo utilizada, tá? Affirmative, né? Então tá dividida nos 3 modos: affirmative, negative, interrogative. Eu tenho 3 modos de frase e dependendo eu vou ter aí alguns detalhes que vão fazer toda a diferença. Por isso que vocês precisam ficar bem atentos, tá? I can ou I could. I can no presente, I could no passado. You can't, you couldn't. Negativo. Can he, could he? Interrogativo. É importante lembrar que sempre que for no modo interrogativo, o modal ele vai vir como a primeira palavra da frase. They may or might, ou I might, né? Afirmativo. They may not, we might not. Percebam que o may e o might no negativo eu não tenho como abreviar. Eu utilizo may mais not, might mais not. May I, might we. She should, he shouldn't, should you. We must ou you have to. You mustn't, you don't have to. Must he, do I have to. Certo? Então aí são as diferentes formas que vocês podem estar utilizando numa frase. Nós vimos então no capítulo 4 a questão dos modal verbs, como que eu utilizo, certo? O capítulo 5 já vai trabalhar um pouco sobre teamwork, né? Trabalho de time, trabalho em conjunto, sobre amizade e etc. Eu peço para que vocês prestem bastante atenção também no vocabulário que vai estar presente nesse capítulo. Mas eu vou focar hoje numa gramática extremamente importante, tá? Importante porque ela pode ser vista sozinha, importante porque vocês precisam entender qual é o uso dela. Depois de um tempo, eles acabam mesclando 2 gramáticas, tá? Eu vou dar hoje uma explicada e já vou logo adiantando que vocês vão precisar se atentar aos verbos. Vocês chegaram a ver muitos desses verbos no 8º ano e vão revisar, né, e adquirir mais vocabulário com relação agora ao 9º ano, tá bom? A gramática em questão do capítulo 5 é a questão do present perfect, tá? Present perfect, gente, é uma gramática utilizada para quando eu quero me referir a ações que iniciaram no passado, mas que ainda continuam no presente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho morado em Bom Jesus desde 2010, certo? Quer dizer o seguinte, eu comecei a morar aqui em 2010, mas ainda hoje eu estou aqui. O que vocês acabam confundindo muito é como que eu vou utilizar esses verbos no particípio. Morado, vivido, estado e por aí vai. Já vou logo adiantando que não adianta muito eu falar para vocês os verbos. Vocês que vão ter que pegar a tabela e pelo menos aprender os principais. Tá certo? Como vocês podem ver aí no esqueminha, tá o seguinte, tá uma linha do tempo que inicia no past, passado, passa pelo present, presente e vai para o future, futuro. Mas tem uma barra que impede que essa ação, que é o que está marcado aí pelas 2 setas azuis e o X, vá para o futuro. Por quê? É uma ação que ela inicia no passado e ela acaba no presente. No caso, ela vem até o presente, ela não vai para o futuro. Tá bom? Mais importante do que lembrar o uso do present perfect, é importante que vocês saibam montar as frases nos diferentes modos.
afirmativo, negativo e interrogativo, tá bom? Então, como eu já falei, vai expressar situações, ações que começaram no passado e continuam até o presente. Com relação à forma afirmativa, é importante que vocês prestem atenção qual é o sujeito da frase, lembrando que nem sempre o sujeito da frase ele vai estar em forma de pronome do sujeito, tá? Pode estar I, you, he, she, it, we, they, mas pode estar nome de pessoas. E é aí que eu quero que vocês prestem muita atenção, tá bom? Basicamente vai ser o quê? Na forma afirmativa, sujeito mais have ou has. Professora, como que eu vou saber quando eu vou utilizar um ou outro? Gente, dependendo do sujeito da frase, tá? Lembrem-se sempre das exceções. Em inglês, normalmente as exceções elas vão vir na terceira pessoa do singular, que é he, she ou it. Então, has, né? Eu vou utilizar para he, she e it. Ou algum nome que substitua. Por exemplo, se eu quero falar Paulo, Paulo eu posso trocar por he. Então, eu utilizaria na frase has. Tudo que não for he, she ou it, ou que substitua, eu vou colocar o has, o have. Quais são esses? I, you, we e they. São os sujeitos, os pronomes do sujeito que sobram, tá? Além do sujeito mais have ou has, eu vou vir agora para o verbo no particípio passado, né? Nós já trabalhamos com livros que tem a tabela, eu já entreguei a tabela xerocada para vocês. A tabela normalmente de verbos vai iniciar com o present, né? Na verdade, a base form, a forma base do verbo. Depois ela vai para o simple past e por último que vem o past participle. Lembrando que essa tabela ela vai ser apenas de verbos irregulares. Então, os verbos regulares eles vão ter a mesma regra do simple past. Eu acrescento só de, ed e ied, tá bom? Coloquei aí mais o complemento. Eu coloquei aí o primeiro exemplo da seguinte forma. David has been to New York 3 times. O David tem estado em Nova York 3 vezes, tá? David, sujeito, has, que tá, né, conjugado de acordo com o David, que é o sujeito, been, que é o verbo to be, no particípio, to New York 3 times, é o complemento. Forma negativa, sujeito mais haven't ou hasn't, mais verbo no particípio passado, mais o complemento. David hasn't been to Denver. O David não tem estado em Denver, tá bom? Forma interrogativa. Eu vou iniciar a minha frase com o que a gente chama de verbo auxiliar. Lembrem-se, verbo auxiliar são verbos que estão na frase para mostrar qual é o tempo verbal que a frase está inserida. Quando eu olho para uma frase e eu vejo que ela inicia com have ou has, eu já lembro que ela está no present perfect, tá? Porque essa gramática, né, essa estrutura, ela é do present perfect. Então, have ou has mais sujeito, mais verbo no particípio, mais o complemento. Has David been to New York? O David tem estado em Nova York, certo? E aí, dependendo do que eu quiser responder, pode ser yes, he has, ou no, he hasn't, se for positivo ou negativo. Conhecer os verbos no particípio é importante para a formação do present perfect. Eu preciso lembrar, pelo menos, dos verbos principais, para não ficar com tanta dúvida na hora de formular as frases, tá? Então, lembrem-se que eles se classificam em regulares, que eles vão ser, né, terminados em de, ed ou ied, e irregulares. E aí, como o próprio nome já diz, se ele for irregular, ele vai modificar muito ou um pouquinho, tá? Eu coloquei aí para vocês compararem uma tabela com 4 verbos, né? O verbo na base form, depois no past participle, no particípio, tá? O verbo caminhar, por exemplo, walk, certo? Se ele for no past, no passado, como ele é regular, eu só acrescento o ed, walked. E no particípio, como eu já falei que ele é regular, ele vai ser igual no passado. Walked também, certo? Play, que é o verbo jogar, brincar. No past, na past form, played, eu só acrescento o ed.
E no past participle também, vira played, fica igual. Já com relação ao se, o se não é considerado um verbo regular, porque ele se modifica. Então, enquanto eu tenho se na base form, eu vou ter só no passado, no past, e no past participle eu vou ter seen, que é a palavra visto. Do, que é o verbo fazer. No past form, did, e no past participle, done, que é o feito, tá? Para que vocês saibam isso, é importante que vocês tirem um tempinho para estudar esses verbos. Não precisa decorar todos, mas os principais é importante que vocês, pelo menos, tenham mais contato com eles, tá bom? Gente, com relação às gramáticas das unidades, né, dos capítulos 4 e 5, expliquei todas, espero que vocês tenham compreendido, tá? A gente vai agora para o nosso homework time, para a nossa hora da tarefa. E aí eu peço para que vocês façam em casa as atividades dos capítulos 4 e 5, realizem os logs, né, que são as tarefinhas aí que vocês têm que escrever mais. Vocês já são maiores, então conseguem certamente, com a ajuda de dicionário, aplicativos online, realizar esses textos. Realizar as tarefas de áudio, tá? Os áudios vão ser disponibilizados depois, os links aqui. E estudar os vocabulários de cada capítulo. Eu sei que a gramática acaba sendo mais difícil, né? Tem mais regras, mas vocês também não devem se esquecer das palavrinhas soltas vistas, tanto no capítulo 4 quanto no 5. Vou ficando por aqui. Bye, bye.